A evolução dos computadores. Os primórdios da computação. Apesar dos computadores eletrônicos terem efetivamente aparecido somente na década de 40, os fundamentos em que se baseiam remontam a centenas ou até mesmo milhares de anos. Se levarmos em conta que o termo computar significa fazer cálculos, contar, efetuar operações aritméticas, computador seria então o mecanismo ou máquina que auxilia essa tarefa, com vantagens no tempo gasto e na precisão. Inicialmente o homem utilizou seus próprios dedos para essa tarefa, dando origem ao sistema decimal e aos termos digital e dígito. Para auxílio deste método, eram usados gravetos, contas ou marcas na parede. A partir do momento que o homem pré-histórico trocou seus hábitos nômades por aldeias e tribos fixas, desenvolvendo a lavoura, tornou-se necessário um método para a contagem do tempo, delimitando as épocas de plantio e colheita. Tábuas de argila foram desenterradas por arqueólogos no Oriente Médio, próximo à Babilônia, contendo tabuadas de multiplicação e recíprocos. Acredita-se que tenham sido escritas por volta de 1700 a.C. e usavam o sistema sexagesimal, base 60, dando origem às nossas atuais unidades de tempo. O ábaco. Na medida em que os cálculos foram se complicando e aumentando de tamanho, sentiu-se a necessidade de um instrumento que viesse em auxílio, surgindo assim há cerca de 2.500 anos o ábaco. Este era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes que, de acordo com a sua posição, representava a quantidade a ser trabalhada. O ábaco russo era o mais simples, continha 10 contas, bastando contá-las para obtermos suas quantidades numéricas. O ábaco chinês possuía 2 conjuntos por fio, contendo 5 contas no conjunto das unidades e 2 contas que representavam 5 unidades. A variante do ábaco mais conhecida é o soroban, ábaco japonês simplificado, com 5 contas por fio, agrupadas 4x1, ainda hoje utilizado, sendo que em uso por mãos treinadas continuam eficientes e rápidos para trabalhos mais simples. Esse sistema de contas e fios recebeu o nome de calculi pelos romanos, dando origem à palavra cálculo. O logaritmo e a régua de cálculos. Os bastões de Napier foram criados como auxílio à multiplicação, pelo nobre escocês de Edimburgo, o matemático John Napier, de 1550 a 1617, inventor dos logaritmos. Dispositivos semelhantes já vinham sendo usados desde o século XVI, mas somente em 1614 foram documentados. Os bastões de Napier eram um conjunto de 9 bastões, um para cada dígito, que transformavam a multiplicação de 2 números numa soma das tabuadas de cada dígito. Em 1633, um sacerdote inglês chamado William O'Grady teve a ideia de representar esses logaritmos de Napier em escalas de madeira, marfim ou outro material, chamando-o de círculos de proporção. Este dispositivo originou a conhecida régua de cálculos. Como os logaritmos são representados por traços na régua e sua divisão e produto são obtidos pela adição e subtração de comprimentos, considera-se como o primeiro computador analógico da história. A programação. A maior evolução seguinte foi o contador mecânico, criado pelo matemático Blaise Pascal, que utilizou engrenagens para somas e multiplicações. Essas máquinas se chamavam pascalinas. As calculadoras da geração da pascalina executavam somente operações sequenciais, completamente independentes. A cada cálculo o operador deve intervir, introduzindo novos dados e o comando para determinar qual operação deve ser efetuada. Essas máquinas não tinham capacidade para tomar decisões baseadas nos resultados. Em 1801, Joseph-Marie Jacquard, mecânico francês, sugeriu controlar teares por meio de cartões perfurados. Os cartões forneceriam os comandos necessários para a tecelagem de padrões complicados em tecidos. Os princípios de programação por cartões perfurados foram demonstrados por Beauchamp, Falcon e Jacques entre 1725 e 1745. Em 1786, o engenheiro J. Miller planejou a construção de uma máquina para calcular e preparar tabelas matemáticas de algumas funções. A máquina diferencial, como foi chamada, introduzia o conceito de registros somadores. A informática. O que é informática? Ciência que desenvolve e utiliza máquinas para tratamento, transmissão, armazenamento, recuperação e utilização de informações. O computador, capaz de realizar várias operações matemáticas em curto espaço de tempo, de acordo com programas pré-estabelecidos, é a principal máquina utilizada. O desenvolvimento da informática tem permitido o surgimento de computadores cada vez menores, mais baratos e com maior capacidade.
Atualmente, um computador laptop de $2.000 é muito mais potente do que um computador de grande porte da década de 70, que custava $10 milhões. Esse barateamento é um fator decisivo na popularização dos computadores. Se há 25 anos existiam apenas 50 mil computadores no mundo inteiro, hoje há cerca de 140 milhões. Primeiros computadores. Em 1890, o norte-americano Herman Lehrite, de 1860 a 1929, desenvolve o primeiro computador mecânico. A partir de 1930, começam as pesquisas para substituir as partes mecânicas por elétricas. O Mark I, concluído em 1944 por uma equipe liderada por Howard Aiken, é o primeiro computador eletromecânico capaz de efetuar cálculos mais complexos sem a interferência humana. Ele mede 15 metros x 2,5 metros e demora 11 segundos para executar um cálculo. Em 1946, surge o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, primeiro computador eletrônico e digital automático. Pesa 30 toneladas, emprega cerca de 18 mil válvulas e realiza 4.500 cálculos por segundo. O ENIAC contém a arquitetura básica de um computador, empregada até hoje: memória principal, área de trabalho, memória auxiliar, onde são armazenados os dados. Unidade central de processamento, o cérebro da máquina, que executa todas as informações. E dispositivos de entrada e saída de dados que atualmente permitem a ligação de periféricos como monitor, teclado, mouse, scanner, tela, impressora, entre outros. A invenção do transistor, em 1947, substitui progressivamente as válvulas, aumentando a velocidade das máquinas. Os computadores pessoais. O tamanho e o preço dos computadores começam a diminuir a partir da década de 50. Neste período, inicia-se a pesquisa dos circuitos integrados, os chips, responsáveis pela crescente miniaturização dos equipamentos eletrônicos. Em 1974, a Intel projeta o microprocessador, dispositivo que reúne no mesmo chip todas as funções do processador central. Tecnologia que permite a criação do computador pessoal ou microcomputador. O primeiro computador pessoal é o Apple I, inventado em 1976 pelos americanos Steve Jobs, 1955, e Stefan Wozniak. Em 1981, a IBM lança o seu PC, Personal Computer, que se torna um sucesso comercial. O sistema operacional usado é o MS-DOS, desenvolvido pela empresa de softwares Microsoft. Na época, Bill Gates, o dono da Microsoft, convence a IBM e as demais companhias a adotarem o sistema operacional de sua empresa. Isso permite que o mesmo programa funcione em micros de diversos fabricantes. Posteriormente, os PCs passam a usar microprocessadores cada vez mais potentes, 286, 386SX, 386DX, 486SX, 486DX. O Pentium, que surge nos anos 90, é atualmente o processador mais avançado usado em PCs. O único micro a fazer frente aos PCs é o Macintosh, lançado em 1984, que revoluciona o mercado ao promover o uso de ícones e do mouse. No ano seguinte, a Microsoft lança a interface gráfica Windows, adaptando para os PCs o uso de ícones e do mouse. O Windows só alcança sucesso a partir de 90, com a versão 3.0. A nova versão, lançada em 1995, totaliza 45,8 milhões de usuários registrados pela Microsoft em dezembro de 1996. Na década de 90 surgem os computadores que, além do processamento de dados, reúnem fax, modem, secretária eletrônica, scanner, acesso à internet e drive para CD-ROM. Os CDs-ROM, sigla de Compact Disc Read-Only Memory, criados no início da década, são discos a laser que armazenam até 650 megabytes. 451 vezes mais do que um disquete, 1,44 megabytes. Além de armazenar grande quantidade de texto, o CD-ROM tem capacidade de arquivar fotos, vídeos e animações. Em 1996 é anunciado o lançamento do DVD, Digital Video Disc, que nos próximos anos deve substituir o CD-ROM e as fitas de videocassete. O DVD é um compact disc com capacidade de 4,7 GB, cerca de 7 CDs-ROM. Segundo os fabricantes, terá a capacidade de vídeo de um filme de 135 minutos em padrão de compressão MPEG, tela cheia, e alta qualidade de áudio. Terá o mesmo diâmetro e espessura dos CDs atuais, mas será reproduzido em um driver específico, que também poderá ser ligado à televisão.
Alguns CDs-ROM são interativos, ou seja, permitem que o usuário controle, à vontade, a navegação pelo seu conteúdo. Os computadores portáteis, laptops e paltops, marcas da miniaturização da tecnologia, também se popularizam nos anos 90. Inteligência artificial. Nesse final de século surge um novo ramo na informática, a inteligência artificial, que estuda métodos de simular o pensamento humano nos computadores com o objetivo de substituir o homem pela máquina em atividades mecanizadas. Alguns computadores já funcionam com modelos de raciocínio e comportamento humanos, auxiliando médicos em diagnósticos, praticando diversos jogos e compondo músicas. Entre eles está o Deep Blue, computador ultraveloz com 256 unidades de processamento de dados. O normal é uma. Fabricado pela IBM após 5 anos de pesquisas. Em 1996, o Deep Blue, capaz de analisar 200 milhões de lances por segundo em um jogo de xadrez, vence uma disputa com o campeão mundial de xadrez, o russo Garry Kasparov. Há também o COG, protótipo de robô que está sendo projetado e construído pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Sua forma é semelhante à do homem, tem cabeça, olhos e braços. O robô, cujo sistema nervoso artificial é 64 vezes mais potente do que um Macintosh, irá simular as fases de crescimento do homem, seus pensamentos e sentimentos. Impactos na sociedade. O desenvolvimento da informática exerce um grande impacto no modo de produção da sociedade. O computador torna-se uma importante ferramenta de trabalho, contribuindo para o aumento da produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade dos produtos. Vários setores da economia já estão informatizados, entre os quais a indústria, a pesquisa científica, a educação, o sistema financeiro, as comunicações e a astronáutica. Nas fábricas, os robôs substituem gradativamente a mão de obra humana em trabalhos que envolvem risco e em atividades mecânicas, como as linhas de produção e montagem. Essa automação progressiva é a causa da eliminação de vários postos de trabalho como caixas de banco, telefonistas e datilógrafos, tendência que é conhecida por desemprego estrutural. Por outro lado, a informática também cria novas categorias de profissionais, cuja principal característica é o domínio das tecnologias da atualidade. Na pesquisa científica, o computador tem possibilitado a simulação de experiências inviáveis na realidade, devido ao alto custo ou periculosidade, como situações de temperatura excessiva ou de explosões. Na educação há uma grande variedade de softwares que ensinam desenho, música ou gramática. Os bancos oferecem um número cada vez maior de serviços informatizados, como os caixas eletrônicos e as consultas online a partir de um computador pessoal ligado à agência. Na área das comunicações, a grande inovação é a interligação dos computadores de todo o mundo numa grande rede, a internet. Na astronáutica, os satélites artificiais informatizados fazem, entre outras aplicações, o mapeamento da atmosfera terrestre e de outros planetas. Resumo dos principais fatos. 17. O francês Blaise Pascal projeta uma calculadora que soma e subtrai e o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz incorpora operações de multiplicar e dividir a máquina. 18. O francês Joseph-Marie Jacquard constrói um tiro automatizado. Cartões perfurados controlam o movimento da máquina. 1834. O inglês Charles Babbage projeta a máquina analítica capaz de armazenar informações. 1847. O inglês George Boole estabelece a lógica binária para armazenar informações. 1890. O norte-americano Herman Olerit constrói o primeiro computador mecânico. 1924. Nasce a International Business Machines Corporation, IBM nos Estados Unidos. 1938. O alemão Conrad Zuse faz o primeiro computador elétrico usando a teoria binária. 1943. O inglês Alan Turing constrói a primeira geração de computadores modernos que utilizam válvulas. 1944. O norte-americano Howard Aiken termina o Mark I, o primeiro computador eletromecânico. 1946. O Electronic Numerical Integrator End Computer, ENIAC, primeiro computador eletrônico, é criado nos Estados Unidos. 1947. Criação do transistor, substituto da válvula, que permite máquinas mais rápidas. 1957. Primeiros modelos de computadores transistorizados chegam ao mercado. 1958. Criação do chip, circuito integrado que permite a miniaturização dos equipamentos eletrônicos.
1969, criação da ARPANE, Rede de Informações do Departamento de Defesa norte-americano interligando universidades e empresas, que dará origem à Internet. 1974, a Intel projeta o microprocessador 8080, que origina os microcomputadores. 1975, os norte-americanos Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft. 1976, lançamento do Apple primeiro microcomputador comercial, inventado por Steve Jobs e por Steve Wozniak. 1981, a IBM lança seu microcomputador, o PC, com o sistema operacional MS-DOS, elaborado pela Microsoft. 1983, a IBM lança o PC XT, com disco rígido. 1984, a National Science Foundation nos Estados Unidos cria a Internet, rede mundial de computadores que conecta governos, universidades e companhias. 1984, a Apple lança o Macintosh, primeiro computador a utilizar ícones e mouse. 1985, a Microsoft lança o Windows para o PC, que só obtém sucesso com a versão 3.0, 1990. 1993, a Intel lança o Pentium. 1998, a Intel lança o Pentium II. 1999, a Intel lança o Pentium III. O Sinclair TK-85 Spectrum. O Sinclair foi um dos primeiros computadores pessoais e foi muito famoso na sua época. O lançamento do Spectrum, em 1982, segundo se conta. O empresário britânico Sir Clive Sinclair desenvolveu o ZX Spectrum para participar de um concurso promovido pela BBC, que premiaria um computador pessoal de baixo preço com a cessão de suas iniciais e apoio no marketing. O vencedor, entretanto, foi outro, o Acorn, e Sinclair decidiu lançar o seu micro por conta própria, como sucessor de suas espetaculares criações ZX80 e ZX81. Existiam então duas versões disponíveis, 16K e 48K de memória RAM. Além disso, contava com 16K de ROM, 16 cores, uma revolução, numa época em que cor era sinônimo de videogame. 8 básicas mais um modo especial para cada uma delas, Bright On-Off Som, gráficos de alta resolução, 256x192 pixels, e linguagem Basic inclusa, fácil de usar. E tudo isso por apenas 180 libras. Por causa disso tudo, jogos e aplicativos eram lançados num ritmo surpreendente. A ascensão do Spectrum em 1983, 200 mil computadores já tinham sido vendidos. No Brasil, a Microdigital lança um novo micro, o TK-85. Era, em poucas palavras, um ZX81 com gabinete e teclado exatamente iguais ao ZX Spectrum. Isso inclusive gerou um processo judicial. O clone brasileiro do ZX Spectrum demoraria ainda 2 anos para ser lançado, acompanhando a tradição do nosso mercado reservado, muito atrás do resto do mundo. Para atender às inúmeras reclamações dos usuários quanto às teclas de borracha, em 1984 foi lançado o Spectrum+, com um novo teclado de plástico, que parece ter gerado uma nova onda de reclamações, e um botão reset. A Sinclair Research torna-se então campeã de vendas na Grã-Bretanha. Em 1985, existiam então naquelas praias 6 milhões de usuários, acompanhando o lançamento do Spectrum 128. Entretanto, nessa época o mundo toma conhecimento da geração 16 bits, e o declínio parece inevitável. Em meados de 1985, a Microdigital lança no Brasil o TK-90X, custando cerca de $250 no lançamento, chegando a $200 alguns meses depois, torna-se imediatamente um estrondoso sucesso de vendas. Era exatamente igual ao ZX Spectrum, com algumas melhorias como uma interface para joysticks inclusa, um comando para edição de UDG, User Defined Graphics e ligação direta com uma TV. No ano seguinte o mercado brasileiro vê o TK-95 basicamente a mesma coisa, só que com o teclado e o gabinete mais robustos copiados do Commodore C64, um dos concorrentes do ZX Spectrum na Grã-Bretanha. O declínio do Spectrum em 1986, Alan Sugar, dono da Amstrad, compra a Sinclair Research e lança o Sinclair ZX Spectrum 2+, e em seguida o modelo 3+, em 1987, incluindo disk drive de 3, e muitas mudanças na ROM. Em 1988, as vendas de micros de 16 bits ultrapassam as de 8 bits na Grã-Bretanha. Em 1989 cessa a produção do Spectrum. No Brasil, o declínio também é agudo.
o mercado torna-se dividido entre as aplicações sérias com os PCs e os assumidos videogames, os micros MSX. O TK-95 perde cada vez mais espaço, até literalmente desaparecer das páginas da mais conceituada publicação da época, a Microsistemas. A queda do Spectrum no começo dos anos 90, milhares de usuários continuavam teimosamente editando revistas, programas e acessórios, até um novo Spectrum revolucionário é lançado, o Sun Coupé. Entretanto, o inevitável fim da era Spectrum chega em 1992. O MSX. O que é o MSX? O MSX faz parte da família de computadores baseados no velho e eficiente processador de 8 bits da Zilog, o Z80. Esses computadores começaram a aparecer em 1983 tentando estabelecer um padrão em computadores pessoais, assim como é o sistema VHS em vídeo. Eles foram muito populares na Ásia, Japão, Coreia, Europa, Inglaterra, Holanda, França, Espanha, na América do Sul, Brasil, Chile, Argentina e na antiga União Soviética, mas são praticamente desconhecidos nos Estados Unidos. Entretanto, em 1988 o MSX começava a lentamente desaparecer, o mundo começava a ver o MSX2, uma grande evolução. Um ano depois o MSX 2 Plus e em 1990 o MSX Turbo R, de 16 bits, o primeiro MSX de 16 bits. Mas pouco depois começou a finalmente desaparecer sendo substituído pelos PCS que hoje dominam totalmente o mercado. MSX quer dizer Microsoft Extended, foi criado em parceria entre a Microsoft e Bill Gates e a CI japonesa Kainichi. Até final de 87 MSX era a marca registrada da Microsoft Corp. Depois, Bill desfez sua sociedade com Nishi e voltou seus esforços totalmente para o padrão PC. O MSX foi sem dúvida o melhor micro de 8 bits da história, sendo melhor que muitos de 16 bits. Ele é um computador muito bom, especialmente para fins educacionais, como foi claramente indicado no caso da antiga URSS. O ministro russo da Educação, na época, comprou centenas de MSX-S e, posteriormente, MSX-2S. Eram agrupados em chamados Sistema Computadorizado de salas de aula de 10 a 16 máquinas interligadas numa pequena rede. Uma grande geração de programadores nasceram usando esses computadores. O MSX também era bastante eficiente em jogos, principalmente o MSX2, e tem um grande número de jogos escritos ou adaptados para ele. A maioria desses jogos eram bem superiores aos jogos do PC na época. O MSX no Brasil. Dois assuntos são fundamentais para se entender o MSX no Brasil: a imprensa escrita, principalmente as revistas, e o software. Até o advento do MSX, além de uns poucos abnegados, tudo que existia eram traduções e cópias. Nenhum outro micro tinha produzido tanto software brasileiro genuíno. Tá certo que houve muita pirataria, mas com ele apareceram os primeiros produtores de programas brasileiros. O MSX surgiu no Brasil em 1985 e era fabricado por duas empresas, a Sharp e a Dynacon. A segunda produzia uma máquina extremamente inferior, com apenas 8 kilobits de RAM, componentes de péssima qualidade e, por isso, foi rapidamente retirado do mercado. Já o MSX da Sharp chegou e em pouco tempo fulminou seus concorrentes diretos de 8 bits, os clones de Apple II e ZX Spectrum, sendo em 1988, era padrão do mercado, se tornando mais popular, pelo menos a nível doméstico, que os PCs. Pouco depois surgiu o Expert 1.0 da Gradiente, entretanto, ele trazia vários inconvenientes. A sua tabela de caracteres não seguia o padrão e tinha algumas incompatibilidades a nível de endereços com os outros MSX. Algo semelhante ocorria com o Otit branco da Sharp, porém sem os problemas de tabela ASCII. Em 1987 surge o Otit preto e o Expert 1.1, que tinham a mesma tabela de caracteres e resolvidos esses problemas. No mesmo ano surgem os primeiros kits de transformação 2.0 no Brasil, e lá fora, é lançado o MSX2+. Os kits 2.0 dessa época eram exclusivos para o Expert, tendo o inconveniente de que se perdia o seu slot traseiro, o que não impediu a troca por muitos de seus 8 bits por Experts. Além do que o gabinete da Sharp era muito pequeno, não havendo espaço físico para o kit de MSX2. Apesar da primeira empresa a fabricar kits ter sido a MPO, a maior foi a DDX e a melhor foi a ACVS.
O kit DDX tinha o problema de às vezes a interface de data corder parar de funcionar, mas ninguém, nem os técnicos, sabia explicar o porquê. Nunca foi fabricado um MSX2 no Brasil. O que ocorria era uma transformação com a instalação de um kit chamado kit MSX2 e o mais popular era fabricado pela DDX, principal fabricante de acessórios. Apenas o Expert podia ser transformado para MSX2 já que o OTIT tinha, entre outros, problemas de espaço gabinete. Outra empresa, a CVS, também fazia kits de MSX2 e 2+, por sinal melhores que os kits da DDX, embora não tão populares. Chegou a lançar um cartucho que transformava o MSX em MSX2, 2+, acabando com o problema da transformação do hot bit, o que isso não faria diferença, pois a Sharp já tinha parado de fabricar o seu MSX hot bit. Em 88, 89, quando todos esperavam um MSX2 ou 2+ nacional, a Gradiente lançou o MSX Plus e MSX-DD Plus. Uma tremenda besteira, primeiro porque o MSX1 já estava super ultrapassado e segundo, porque esses novos experts davam uma série de problemas. Foi a gota d'água para a existência do MSX no Brasil. Invenções nacionais no Brasil também se inventou algumas coisas para o MSX. A mais popular delas foi a Megaron, que era usada para rodar os jogos copiados de cartuchos, Megarons, originais. A Megaron foi inventada pela ACVS, Ademir Carchano, mas foi a DDX que a popularizou. Existiam vários tipos de Megaron, a Megaron de 128 e 256, a Megaron Disk de 256, 512 e 768. A principal diferença entre a Megaron e a Megaron Disk é que a segunda vinha com sistema operacional e podia ser usada como drive virtual. Apenas o jogo Metal Gear 2 fazia uso da Megaron de 512. Outra coisa que inventaram era o multidrive, que era um drive de 5/4 com um botão que fazia ele formatar discos de 360K em 720 kilobits. Isso porque tinha muitos jogos de MSX2 em disquetes de 720K e por alguma razão drives de 3,5 nunca fizeram sucesso no Brasil. Também existia o expansor de slots, já que os 2 slots do MSX já não eram em número suficiente. O melhor expansor de slot fabricado foi o DDX Expander, que tinha como principal característica o seu chamamento. Ou seja, não precisa ficar tirando e colocando cartucho. Cada slot tinha um botão de liga, desliga para cada cartucho. O DOS, Disk Operating System, durante muito tempo foi o sistema operacional padrão em micros de 16 bits, semelhante ao CP/M que foi padrão para os de 8 bits. E surgiu em 1981 junto com o primeiro IBM PC desenvolvido pela Microsoft, pois a IBM não imaginou que as vendas desse micro pudessem ir muito longe. O DOS possuía 2 rótulos: PC-DOS comercializado pela IBM e MS-DOS comercializado pela Microsoft. Versões do MS-DOS. DOS 1.0. Esta primeira versão do PC-DOS comportava apenas discos flexíveis de face simples e ocupava somente 10 kilobits de RAM, pois o PC tinha apenas 64K de memória RAM. A versão 1.1 atualizou o sistema para trabalhar com discos de densidade dupla. O primeiro MS-DOS surgiu como versão 1.25. Dos 2.0 esta versão apareceu junto com o IBM XT em 1983, e permitia o uso de discos rígidos de alta capacidade, 10 MB. O sistema ocupava 25 kilobits de RAM e 40 kilobits de espaço em disco. O MS-DOS equivalente tinha como versão 2.11 e trazia o comando Country a mais. DOS 3.0 foi lançado com a chegada do ET em 1984, suportando o então novo drive de 1.2 MB e o utilitário VDIS ou RAM Disk, que utilizava a memória que ultrapassava os 640 kilobits. Os clusters foram reduzidos de 4 para 2 kilobits. A versão 3.1 suportava redes. A versão 3.2 suportava os novos discos de 3,6 polegadas e 720 kilobits de capacidade e possuía os comandos Shop e Aprend. A versão 3.3 suportava drives de 1.44 MB, partições do disco rígido de até 32 MB e introduziu o comando Fastopen. O sistema ocupava cerca de 30 kilobits de RAM e 59 kilobits de espaço em disco. DOS 4.0 lançado em julho de 1988, quebrou a barreira dos 32 MB para cada partição e apresentou uma interface gráfica chamada DOS Shell. Ocupava de 65 a 90 kilobits
de RAM e 110 kilobits de espaço em disco. Dos 5.0, esta versão possibilitava o uso de mais de 2 discos rígidos, partições de 2 GB. No disco rígido, introduzia os comandos format, delete e DOSKey, e possuía um gerenciamento mais eficiente das memórias disponíveis, upper, high, extended e expanded. Do 6.0, com esta versão, foi introduzido os recursos do ScanDisk, DriveSpace, Memmaker, Defrag, Antivírus, MSD, Microsoft Diagnostics, Delta-Endre, além de aprimoramentos nos comandos mov, copy, forma e interlin, para transferência de arquivos entre 2 computadores. Com a chegada do Windows 95, sistema operacional que não necessita da prévia instalação do DOS, apesar de conter incorporado uma versão reduzida. Possivelmente chegamos ao fim das constantes evoluções deste sistema operacional que acompanhou o usuário por cerca de 15 anos. US-2 VARP. US-2 VARP é um sistema operacional parecido com o Windows, mas só que é da IBM. US-2 versão 1.0 US-2 foi um esforço conjunto da IBM e da Microsoft para poder aproveitar o potencial das máquinas processadas por Intel 386 que surgiam em 1985. Seu objetivo era substituir o DOS, explorando a memória acima dos 640 kilobits e aproveitando a capacidade de multitarefa que o novo processador oferecia. Para gerenciar a multitarefa, o US-2 ganhou uma GUI Graphic User Interface baseada no Presentation Manager, incluída ainda na versão 1. Porém, a IBM sempre foi uma empresa voltada para o mercado corporativo e seu objetivo sempre foi de oferecer soluções completas para seus clientes. Um sistema operacional forte era necessário para cativar sua clientela e a IBM investiu no US-2 para chegar nesse sistema. Assim surgiu a versão Extended Edition. US-2 versão 2.0, porém, a Microsoft desenvolveu seu próprio substituto para o DOS. O Windows, que mesmo tendo uma aparência muito semelhante ao US-2, era tecnicamente inferior ao sistema que era desenvolvido em conjunto com a IBM. Porém, contrariando tudo o que se poderia prever, as vendas do Windows superavam em larga escala as de US-2. Assim, a versão 2 demorava a sair. Enquanto isso, o Windows foi crescendo. Porém, quando o US-2 2.0 chegou, as diferenças entre ele e o Windows eram impressionantes. A multitarefa do OI2 era preceptiva, real, e a do Windows não. E como os dois rodavam aplicações Win 16 através de emulação, a IBM adotou o seguinte slogan para seu sistema: roda aplicações dos melhor que o DOS e aplicações Windows melhor que o Windows. Isso porque a Microsoft decidiu abandonar o US-2 e tocar o Windows sozinho. Algumas das diferenças entre os dois e o Windows iam além da arquitetura do sistema. Totalmente orientado a objeto, o US-2 permitia desde sua versão 2 o arraste de ícones de pasta para pasta e outros objetos, como o triturador e a impressora. E essa orientação é melhor do que a de qualquer outro sistema. Além disso, cada pasta pode ter suas próprias configurações de cores, papel de parede, etc. Mesmo com vários pontos positivos, o US-2 não vingou. Em um mês o Windows vendeu mais do que o US-2 em 3 anos. E esse foi a gota para que a Microsoft esquecesse de vez o Operating System 2. Os dois VARP versão 3.0 com a Microsoft fora do desenvolvimento, a IBM sentiu-se mais à vontade para deixar o US-2 com sua cara, porém sua estratégia de marketing surpreendeu a todos. Usando o argumento de que o mercado doméstico havia rejeitado o US-2, a Big Blue decidiu orientar totalmente o seu sistema para as empresas. Isso fez com que os boatos de o US-2 está morto crescerem. E os usuários domésticos acabaram por ignorar soluções diferentes do Windows 3.11. No entanto, o sistema continuava a ser vendido para pessoas físicas, o que dava esperanças aos réis mortais de ter um sistema 32-bit realmente poderoso em seus PCs. Além da real orientação a objetos, uma das melhores ideias aplicadas no US-2 foi a barra de lançamento. Ela surgiu na versão 3. Sua função é conter as operações e programas principais do sistema, para permitir ao usuário um acesso mais rápido aos seus programas e objetos prediletos. Por ser totalmente customizável, ela é adaptada facilmente ao gosto do usuário. Os dois VARP versão 4.0 lançada no início de 1996, essa versão trouxe munição para combater o Windows 95, principalmente no tocante à estabilidade e confiabilidade. Os dois VARP 4.0 é o sistema operacional ideal para missões críticas graças às suas virtudes técnicas, como o gerenciamento avançado de memória e o Crash Protection.
Eles consistem em ferramentas controladas pelo sistema para manter a máquina operando normalmente e executando outras tarefas caso algum aplicativo provoque um erro de proteção de memória. Esse tipo de erro facilmente derrubaria o Windows 95. Mas nos grupos de usuários e nas listas de discussão sobre os vários usuários comentam suas experiências com aplicativos problemáticos que foram retirados de execução sem que os tivesse panes ou os outros programas fossem afetados. É verdade, no entanto, que nenhum sistema está 100% imune a erros, portanto, uma vez ou outra, o Netscape consegue travar tudo, e então o reset é necessário. Porém, é de se notar que isso ocorre com pouca frequência nos 2. A interface do OI 2 mudou na versão 4. Ele manteve a barra de ferramentas, teve suas janelas redesenhadas e herdou o Smart Center do Lotus Smart Suite. Para quem já conhece o pacote, ficou claro. Para quem não conhece, o Smart Center é uma barra que fica em uma extremidade de sua tela e permite que você chame diversas funções e programas do pacote. Nos 2, essa barrinha milagrosa se tornou Warp Center. Nele você pode ter praticamente tudo, ou tudo mesmo. Desde monitoramento de todos os HDS, CPU, passando pelos programas que estão rodando, até ícones para chamar seus programas favoritos e mesmo os websites que você mais gosta. Além de poder ver com um simples clique todo o conteúdo de seu ambiente de trabalho. Várias melhorias deixaram os 2 ainda mais sólido. A orientação a objetos é inteligente e rápida. Criar sombras, os equivalentes aos atalhos do Win95, é simples e confiável. Depois dessa criação, se o objeto original for movido, as sombras são atualizadas automaticamente e o objeto é deletado. O sistema lhe pergunta o que você quer fazer com a sombra. No Windows isso não existe. Ele simplesmente deixa o atalho inútil e você teria de criar novos atalhos. Entre as melhorias gráficas, foram mudados ícones da barra de ferramentas. Além do mais, a notabilidade do OE 2v4 sobre o Windows 95 estende-se até sobre uma área, e pode-se dizer a única, onde o sistema da Microsoft pode ser considerado superior, os jogos. Para rodar jogos pesados, o Windows tem que reiniciar o velho DOS. Além do Quake, rodam IndyCar, NASCAR, Duon e vários outros jogos. Sempre com desempenho igual ou algumas vezes até superior à execução em MS-DOS. Por falar em execução, é bom lembrar que o US2 executa aplicações de Windows 3.1 e Win32s até a versão 1.25a, além de aplicações Java nativamente, e aplicações PM para os 2. E com relação àquela história de que existem poucos programas para os 2, isso é uma grande besteira, existem e são muito bons. A maioria deles é bem melhor que seus equivalentes para o Windows 95. A Internet. O que é a Internet? É a rede mundial de computadores formada por redes interligadas por linhas telefônicas. Não pertence a nenhum governo ou empresa. A Internet tem revolucionado a comunicação mundial ao permitir, por exemplo, a conversa entre pessoas a milhares de quilômetros pelo preço de uma ligação local. O número de seus usuários tem duplicado a cada ano, são cerca de 50 milhões em 1996, e a cada dia surgem 1.600 novos serviços. O grande número de usuários é responsável pelo maior problema da Internet, o congestionamento e a lentidão no acesso aos serviços. Com essa rede mundial surge a expressão ciberespaço, criada pelo escritor americano William Gibson, em 1984. O ciberespaço é o espaço virtual e sem fronteiras onde circulam as milhares de informações veiculadas nas redes de informática como a Internet. O surgimento da Internet. A Internet surge nos Estados Unidos na década de 60, época da Guerra Fria, como uma rede de informações militares que interliga centros de comando e de pesquisa bélica, para atender à necessidade militar de proteger os sistemas de defesa do país no caso de um ataque nuclear. A rede não tem um centro que sirva de alvo principal ao inimigo. Nos anos 70, a rede começa a ser utilizada pela comunidade acadêmica mundial e em 1975, são feitas as primeiras ligações internacionais. Nesse período, os computadores conectados não passavam de 200. Entre a década de 80 e o início dos anos 90, a rede é aperfeiçoada. Começam a surgir os serviços que dão à Internet sua feição atual. O principal deles é a World Wide Web, WWW, lançado em 1991, que viabiliza a transmissão de imagens, som e vídeo pela grande rede. Até então só circulavam textos pela internet por meio de um software chamado Gopher. Com a WWW, a internet se populariza entre os usuários comuns de computadores.
Nesta época surgem os provedores de acesso, empresas comerciais que vendem aos clientes o acesso para navegar na internet. Em 1995, o número de provedores em todo o mundo é de 6,6 milhões. A partir de 1994, a internet amplia suas funções. Além de ser uma rede de circulação de informações, também torna-se um meio de comercialização de produtos e serviços. É o início do comércio eletrônico. Apesar desse comércio ainda ser incipiente, é possível, por exemplo, comprar CDs, livros e programas de computador. Acesso à internet. Para um usuário particular poder usar a internet, é preciso uma linha telefônica, um microcomputador com modem, aparelho que permite a recepção e transmissão de dados por telefone, e um programa de acesso à rede. Os principais são o Navigator, da Netscape, e o Internet Explorer, da Microsoft. O passo seguinte é cadastrar-se em um provedor de acesso à rede, de preferência um provedor local na própria cidade, para não pagar ligações interurbanas ao acessar a rede. Ao filiar-se, o novo usuário é rebatizado com um nome, username, recebe uma senha, password, e um endereço na internet. No endereço eletrônico, ricardobe@embratel.net.br, por exemplo, o nome do usuário e a identificação do provedor escolhido são separados pelo sinal @. Serviços na internet. Os serviços mais populares da internet são o e-mail, correio eletrônico, e a World Wide Web, www. Pelo e-mail é possível trocar mensagens com pessoas ou empresas do mundo inteiro. Estima-se que sejam em média 16 milhões de mensagens diariamente. O serviço está substituindo gradativamente os métodos tradicionais da comunicação interurbana e internacional, telefone e fax, que são bem mais caros. Na www encontram-se as homepages, páginas criadas por pessoas, empresas, instituições e órgãos governamentais. Elas trazem informações em forma de texto, imagens, fotografia, ilustrações, vídeo e som. Atualmente existem cerca de 50 milhões de homepages no mundo. Outros serviços bastante procurados são o listserv, o chat e o telnet. O listserv é a área da internet reservada aos grupos de discussão sobre assuntos específicos. Ao se inscrever, o usuário passa a receber todas as mensagens que estão sendo trocadas sobre o tema de seu interesse. O chat é o serviço de conversa online que permite a comunicação via teclado com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que esteja conectada na mesma hora. O telnet é um software que permite acessar remotamente outras máquinas, por exemplo, onde estejam rodando BBSS, sigla em inglês de Bulletin Board System. Redes privadas de computadores, destinadas ao uso exclusivo de seus assinantes. Algumas BBSS oferecem a seus usuários o acesso à internet e serviços semelhantes ao da grande rede, como o e-mail. As intranets também são redes privadas que estão sendo desenvolvidas pelas empresas com o objetivo de facilitar a comunicação interna. Elas utilizam os mesmos recursos gráficos da internet e, eventualmente, estão conectadas à grande rede. Internet no Brasil. No Brasil, o acesso à internet começa em 1990, pela Rede Nacional de Pesquisas, RNP, que liga as principais instituições de ensino e pesquisa do país. Em julho de 1995, quando acaba o monopólio da Embratel como provedor único, surgem diversas empresas privadas que disputam esse novo mercado. Atualmente existem cerca de 500 provedores no país. A provedora Brasil Online, criada pelo Grupo Abril em julho de 1996, associa-se em setembro do mesmo ano à Universo Online, provedora do Grupo Folha da Manhã. Em 1996, cerca de 300 mil brasileiros estão conectados à internet, 60% em São Paulo, 15% no Rio de Janeiro e o restante nas outras cidades, e a previsão era a de que esse número chegasse a 1 milhão em 1997. O ciberespaço. Universo virtual onde são produzidas e transportadas as informações dos milhões de usuários de informática, como na mais famosa rede mundial de computadores, a internet. A expressão ciberespaço foi criada em 1984 pelo escritor William Gibson, no romance Neuromancer, para indicar o mundo futurista que atrai o personagem principal. Realidade virtual. É a simulação via computador de uma situação real, possível graças ao ciberespaço. No espaço cibernético imaterial e sem fronteira, os computadores podem representar uma realidade em 3 dimensões, conhecida também como realidade virtual. Ela estabelece uma nova interatividade do usuário com o computador. Pode-se mexer objetos na tela do aparelho apenas com movimentos dos dedos, sem o uso do teclado ou do mouse.
Óculos, luvas, capacetes, máscaras e sensores ligados ao corpo ajudam a criar sensações cada vez mais próximas da realidade. O usuário sente a textura de objetos, a iluminação e temperatura do ambiente. Novos softwares buscam incluir as sensações olfativas e gustativas. A realidade virtual é usada na simulação de situações que no mundo real envolvem riscos, como a análise do interior de um vulcão, uma cirurgia ou a adequação de um projeto arquitetônico ao uso de deficientes físicos. A NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, utiliza o ciberespaço no treinamento de astronautas para o conserto, por exemplo, de um satélite artificial em órbita. Na área de entretenimento, os potenciais são enormes e polêmicos. Os jogos de computador ofereceriam sensações mais fortes, como a simulação do disparo de uma arma. O usuário também poderia fazer sexo com os personagens de um vídeo erótico. O que é uma BBS? Sigla em inglês de Bulletin Board System, literalmente Sistema para Quadro de Boletins, significando algo como um quadro de avisos eletrônico, que permite a comunicação entre pessoas através de computadores e linhas telefônicas. Em geral, são exploradas por empresas. Funcionam basicamente como um correio eletrônico, conhecido pela sigla também do inglês e-mail, através do qual os usuários enviam e recebem mensagens de qualquer parte do mundo. Para ter acesso a uma BBS é preciso possuir um computador, um modem, sigla de modulador, desmodulador, um aparelho que transforma os sinais digitais do computador em sinais analógicos à linha telefônica e vice-versa. Um software de comunicação e uma linha telefônica. O modem também pode permitir ao computador mandar fax. Para se conectar a uma BBS, é recomendável um modem de grande velocidade de transmissão de dados, para diminuir o tempo de uso do telefone. O modem mais simples transmite 2.400 bps, bits por segundo, os mais modernos transmitem 14.400, 28.800. 36.600 e até mesmo 56.000 bps. A pessoa pode se cadastrar em uma BBS ligando, via computador, para um número de telefone. Uma ficha de inscrição aparece na tela do computador. A maioria das BBSS cobra pelo direito de acesso. Cada usuário tem direito a um determinado tempo, minutos ou horas de uso. As BBSS costumam ter bibliotecas com software de domínio público, gratuitos ou chamados charevares. Programas que podem ser experimentados em parte antes de decidir a sua aquisição. Há BBSS especializadas em oferecer serviços destinados a públicos específicos, como jogos de computador, previsão do tempo, indicadores econômicos, bancos de dados, etc. Algumas BBSS brasileiras permitem acesso à maior rede internacional de computadores, a internet, pagando-se o preço de uma ligação telefônica local. Atualmente estão sendo substituídas pelos serviços dos provedores. Observação: a programação do ENIAC fazia-se por meio do estabelecimento de ligações entre cabos elétricos e o acionamento de um grande número de interruptores. A partir da década de 50, o progresso deste tipo de instalações foi cada vez mais acelerado e seguiu uma série de etapas que recebem o nome de gerações e que abarcam períodos determinados. Primeira geração: a primeira geração é constituída pelos computadores construídos entre os anos 1950 e 1960. Trata-se das primeiras máquinas deste tipo fabricadas com fins comerciais, sendo o componente eletrônico básico que tornava possível o seu funcionamento a válvula de vácuo. Dispositivo eletrônico formado por dois eletrodos encerrados numa ampola em que se criou um vácuo. Estas máquinas programavam-se diretamente em código-máquina e eram capazes de realizar até 1000 instruções por segundo. Segunda geração: a segunda geração é a que compreende os computadores construídos entre 1960 e 1965. Caracteriza-se pelo fato de o componente eletrônico, sobre o qual se baseia, ser o transistor, dispositivo eletrônico que atua como um interruptor, já que determina a passagem ou não da corrente entre dois pontos, em função da tensão aplicada a um terceiro. Este fato faz com que a referida geração reduza substancialmente o consumo de energia e o volume ocupado pelas máquinas, assim como por um aumento da fiabilidade e da velocidade de cálculo das instalações. Os progressos do sistema lógico dos computadores deram lugar ao aparecimento dos sistemas operativos, do processamento em regime de multiutilizador, das linguagens de alto nível, etc. Terceira geração: a terceira geração, que abarca o período de 1965 a 1975,
Caracteriza-se fundamentalmente pela redução das dimensões das instalações, já que a sua construção e funcionamento se baseia no emprego de circuitos integrados. Por volta de 1974, logrou-se obter, graças às técnicas VLSI, Very Large Scale Integrator, integração a muito grande escala. Um circuito integrado que albergava até 20.000 componentes numa superfície de 25 mm. Quarta geração. A quarta geração abarca o período desde 1975 até os nossos dias e caracteriza-se fundamentalmente pela continuação do processo de integração que culminou em 1975, com a consecução de uma escala de integração que permitia colocar 60.000 componentes numa superfície de 25 mm. Neste aspecto, a integração dos circuitos alcança o nível de VLSI, isto é, a de pelo menos 1 milhão transistores em 25 mm. Por esta razão está ligada com o aparecimento do microprocessamento, chip no qual se integram a unidade aritmética e lógica, a unidade de controlo e os registros, isto é, a obtenção mediante circuitos integrados de uma unidade central de processamento. O aparecimento do microcomputador permitiu, para além do mais, que a informática se popularizasse, chegando a todos os cantos do planeta e aplicando-se a grande quantidade de atividades humanas, passando a fazer parte da vida do ser humano. Esta etapa caracteriza-se pela especialização das aplicações da informática, entre as quais se destacam as telecomunicações, o tratamento eletrônico da imagem, as bases de dados, coleções de dados interrelacionados e estruturados que se armazenam independentemente do programa utilizado e que permitem evitar problemas tais como a duplicação da informação contida nos ficheiros. A inteligência artificial, ramo da informática que, superando o nível do cálculo aritmético, se especializa no tratamento lógico da informação, o desenvolvimento de sistemas específicos, o desenvolvimento de automatos ou robots capazes. Quinta geração. A quinta geração, posta em marcha pelas indústrias japonesas de setor e mediante a qual, a partir de 1981, se trabalha no desenvolvimento de computadores inteligentes do ponto de vista do sistema físico, sem por isso abandonar a ideia de um sistema lógico que trabalhe com base na simulação dos processos que têm lugar no intelecto humano. O conceito das máquinas da quinta geração baseia-se em 4 elementos fundamentais: o módulo de resolução de problemas, o dispositivo de gestão das bases de conhecimentos, uma fase intermédia de linguagem natural e, finalmente, um módulo de programação. Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.